nos descei divina luz, a nos descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, com a força do Espírito Santo, possa iluminar os nossos corações, para que cada um de nós, nesta manhã, possa também, assim como os discípulos de Emaús, reconhecer Jesus no partir do pão. Se nós pudéssemos hoje definir toda esta liturgia numa frase que pudesse nos ajudar a rezar durante esta semana, a frase seria a seguinte: a palavra ilumina e o pão fortalece. A palavra é aquela que iluminou o caminho dos discípulos. E depois, ao partir do pão, ao comungar o pão, saíram fortalecidos para voltar a Jerusalém. Portanto, a nossa oração da semana poderia ser em cima desta perspectiva. A palavra ilumina e o pão fortalece. Hoje, neste terceiro domingo santo da Páscoa, nós nos encontramos com uma das cenas mais belas dos evangelhos. E aqui há uma particularidade, porque hoje nós escutamos isso da boca de São Lucas, que é a cena dos discípulos de Emaús, uma das cenas mais inspiradoras para toda a comunidade cristã. Mas cuidado, mais do que ser um caminho bonito, esta cena dos discípulos de Emaús nos convida a um caminho de conversão, a um processo de conversão, a um retorno à missão, e agora diferente, iluminados pela palavra que se escuta no caminho e alimentados pelo pão, a partir do próprio Jesus Cristo, o ressuscitado. Mas nós não podemos romantizar o caminho de Emaús e simplesmente achar que coisa bonita os discípulos caminhando com Jesus. Como é lindo! Mais do que romantizar, nós precisamos compreender que esta cena, ela faz um apelo urgente de conversão, que significa um retorno à comunidade e assumir a missão. Mas agora não assumir de qualquer jeito, mas assumir a missão, iluminados pela palavra e fortalecidos com a Eucaristia. Mais do que seja dois, eu gostaria de convidar vocês nesta manhã para viver uma grande aventura. E esta aventura chama-se os discípulos de Emaús. Agora já não são dois, mas os discípulos de Emaús é você, é a sua família, é você e o seu marido, é você e o seu esposo, é você e a sua família. Pensemos agora, o discípulo de Emaús sou eu, e o caminho de Emaús é o meu próprio caminho. Às vezes é o caminho da minha família, às vezes é o caminho da minha vida profissional, às vezes é um caminho de dificuldades que eu estou vendo, ou que eu estou vivendo. Ou seja, nesta manhã, você é o discípulo de Emaús, e eu lhe convido a traçar juntos esse caminho. Vamos caminhar juntos. Cada um de nós sabemos qual é o nosso caminho de Emaús. Seja na família, no trabalho, seja de maneira pessoal, de maneira comunitária.
Vamos nos aprofundar neste significado. A primeira coisa, os discípulos de Emaús eram 2. Esses 2 remetem aos 72 discípulos que Jesus chamou e os enviou 2 a 2. Portanto, os discípulos são chamados e são enviados. Pena que esses discípulos de Emaús não compreenderam a missão. Jesus chamou os discípulos para evangelizar, e eles 2 se reuniram, os 2, para fugir de Jerusalém, para fugir da cruz. Caminhemos um pouco mais. Nos diz o trecho evangélico que eram 11 quilômetros entre a cidade de Jerusalém e o lugar do povoado de Emaús. Mas agora, vejam, os 11 quilômetros não se refere simplesmente a uma distância temporal geográfica, mas os 11 quilômetros, voltemos um pouco mais. Jesus chamou 12, mais um tirou a própria vida, então sobrou 11. Esses 11 quilômetros eram os discípulos que estavam se afastando da missão, os 11 que estavam fugindo da missão, que estavam saindo para longe do lugar onde Jesus foi crucificado. Lembremos que Jerusalém foi o lugar aonde Jesus foi morto, aonde foi crucificado. É como os discípulos disseram assim: olhe, já faz 3 dias que ele disse que ressuscitava, mas a gente ainda não viu ele. E é como se eles dissessem assim: vamos sair nós daqui também, porque se ele não ressuscitou, podem quererem matar nós também. Vamos fugir da cruz. Os discípulos usaram o caminho de Jerusalém para fugir da cruz, para fugir do lugar aonde Jesus os deixou na missão. Mas algo interessante, eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, porque eles disseram: as mulheres viram, os homens foram lá e viram como tudo tinha acontecido, mas mesmo assim, a falta de fé deles fizeram com que eles não crescem na ressurreição. Fugiram. Há outro fato interessante. Dizem que eles estavam muito tristes e abatidos. Ou seja, às vezes, nos nossos momentos de incerteza, eles estavam com uma incerteza, não acreditaram em Jesus. Portanto, eles não sabiam se Jesus tinha ressuscitado ou não. Momentos de incerteza, estavam com uma profunda tristeza, estavam com medo da missão. Às vezes é nós no nosso caminho de Emaús, na nossa vida, no nosso matrimônio, às vezes nós passamos por incertezas. Às vezes nós entramos em determinadas épocas e estágios da nossa vida, numa tristeza tão profunda, que muitas vezes nós não conseguimos reconhecer que no meio das nossas tristezas, no meio do nosso caminho de Emaús, Deus caminha conosco e nós não conseguimos enxergar. Esses discípulos estavam vivendo uma decepção tão grande com a ressurreição de Jesus, que eles não conseguiram enxergar que Jesus estava com eles. Em muitos momentos da nossa vida, nós somos como eles. Quando nós sofremos, às vezes é uma decepção com alguém que nós amamos, às vezes é uma decepção com um amigo. Quando nós estamos decepcionados, quando nós estamos com medo, quando nós estamos vivendo um sofrimento que eles estavam sofrendo porque Jesus tinha morrido, eles foram incapazes de enxergar que Jesus jamais deixa aqueles que o amam. É como se o Senhor chamasse nós na nossa vida e dissesse: olhe, meu filho e minha filha, eu jamais te abandono. Mesmo quando você não me vê, eu continuo caminhando contigo, eu continuo te iluminando. E aí, os discípulos fazem algo muito bonito. Eles dizem assim:
fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite já vem. E neste pedido é como se os discípulos dissessem: Senhor, continua a nos ensinar. Veja o momento que Jesus diz assim. Jesus passa um pouco mais na frente, e aí é a hora que eles convidam Jesus. Quem é que vai à frente? O mestre, o pastor, aquele que ensina. E é como se os discípulos dissessem: Senhor, fica conosco, nos ajuda a clarear mais, nós ainda não estamos compreendendo tudo. A segunda finalidade do fica conosco com os discípulos é que eles disseram assim: Senhor, já é tarde, a noite já vem. É como se os discípulos dissessem: Senhor, mesmo que a noite caia, continua sendo a luz da nossa vida, continua nos iluminando, continua estando conosco. E aí, quando um pouco mais adiante, os discípulos, estando com Jesus, reconhecem Jesus. E ao reconhecerem Jesus, eles fazem a grande síntese da vida pascal que todos nós deveríamos fazer. No caminho, nós somos iluminados pela palavra, mas na Eucaristia nós reconhecemos quem verdadeiramente Ele é na nossa vida. O caminho pascal é isso: iluminar-se pela palavra e alimentar-se com a Eucaristia. Aquele que só escuta a palavra e não se alimenta com a Eucaristia, ficou no meio do caminho, não completou o caminho até Jesus. E aquele que só se alimenta com o pão, mas não se deixa iluminar pela palavra, não priva a missão, porque é a palavra quem nos envia, é a palavra quem nos dá a missão. E aqui, para finalizar, olha o gesto, um dos gestos mais bonitos que acontece neste texto. Caminhando com Jesus, ou caminhando no discipulado, caminhando para Emaús, os discípulos vão como fugitivos. Eles estão fugindo de Jerusalém, eles estão fugindo da cruz. Mas agora, encontrando-se com Jesus no caminho pela palavra e alimentando-se com o pão da vida, eles voltam para Jerusalém como testemunhos. Olha que beleza o Evangelho nos diz. Eles vão como fugitivos, mas voltam para Jerusalém como testemunhos de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, peçamos a graça de Deus para viver como testemunhos. Peçamos a graça de Deus para que, iluminados pela palavra que nós escutamos e alimentados com o pão que é a Eucaristia, sejamos nós testemunhos de Jesus Cristo. Sejamos nós. E aqui, se a gente for pensar bem, a Eucaristia, cada Eucaristia é um caminho de Emaús. Nós chegamos, nos assentamos, pedimos perdão a Deus, escutamos a palavra, comungamos o corpo de Cristo e voltamos para a missão nas nossas casas. Por isso, muitas vezes o nosso coração é duro, assim como o dos discípulos. Eles escutaram a palavra, mas não acreditaram em Jesus, porque eles não conheciam a verdade plena. Porque só o coração de Jesus pode nos libertar. Sabe por quê? Porque nós conhecemos o coração de Jesus. E quem é o coração de Jesus? Um coração humilde, sereno, um coração que se doa, um coração que ama, um coração que sabe perdoar, um coração que sabe amar. Mas às vezes, o nosso coração
é um coração de pedra, é um coração orgulhoso, é um coração que não sabe perdoar, é um coração que não sabe amar. Peçamos hoje que no meu caminho de Emaús, e aqui há algo interessante, Jesus não pediu para que eles mudassem de caminho. Jesus, muitas vezes na nossa vida, nós não temos a família que nós queríamos, nós não temos o trabalho que nós queríamos, mas é a que nós temos. Jesus não mandou os discípulos mudarem de rota, mas no caminho que eles estavam, Jesus chegou perto deles e disse, Jesus já sabia, mas para poder entrar na realidade deles, Jesus disse assim, de que vocês estão conversando? Me contem o que aconteceu. Jesus sabia de tudo, mas Jesus queria entrar na realidade deles, queria ajudar eles. É como se o Senhor dissesse, se o teu caminho de Emaús é a tua família, Jesus entra na tua família e diz, olha, como está a tua família? Eu estou aqui caminhando contigo. Às vezes é um trabalho que a gente tem tanta dificuldade nele, aí Jesus entra nessa história. Jesus não muda esse rumo simplesmente, mas ele entra na nossa história, se apodera da nossa história, caminha conosco, nos ensina pela palavra e nos chama à conversão. Na história que nós temos, no mundo que nós estamos, na realidade que nós vivemos. Vamos rezar pedindo ao Senhor que nos dê a graça de transformar o nosso coração. Olhe, e a conversão, ela não acontece no caminho. A conversão acontece na mudança do coração. Sabe por quê? Porque os discípulos fizeram 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Esse é um caminho. Depois, eles voltaram convertidos pelo mesmo caminho. Eles não mudaram de rota, porque a conversão, ela não começa nos pés. A conversão começa no coração. Eles converteram, foi o coração. Eles acreditaram em Jesus com o coração. Portanto, voltaram pelo mesmo caminho, mas agora fazendo diferente. Chegaram em Emaús como fugitivos, voltaram como testemunhas de Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Quero convidar você a rezar com esta canção, olhando para o coração de Jesus. Olhe como o coração de Jesus é bom, e peça a Ele a graça do seu coração se converter. Esta primeira parte da música é o coração de Jesus. A segunda parte é o nosso coração, que pode ser transformado por Jesus. Se você quiser fechar os seus olhos, sinta esta graça e olhe o seu caminho de Emaús. No seu caminho de Emaús, o que precisa converter o coração? O que precisa ser tocado? Conheço um coração tão manso, humilde e sereno. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revela seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar. Esse é o coração de Jesus que nos ama. É o coração de Jesus que dá tudo por nós, para nos salvar. Cantemos juntos, Jesus. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Mais uma vez, Jesus, peça ao Senhor esta graça de ser transformado. Só o Espírito Santo transforma, para transformar meu coração.
Coloque agora a mão sobre o seu peito e cante. Às vezes no meu peito, Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, frio, magoado, sem vida. sem vida. Aqui dentro Aqui dentro ele me aperta. não quer saber de amar, Não quer saber, não sabe perdoar, nem sabe. quer tudo, mas não sabe partilhar. Quer tudo e não sabe partilhar. Vamos ficar de pé e vamos pedir a graça do Espírito. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Queridos irmãos e irmãs, nunca nos esqueçamos, a Eucaristia não é apenas luz, mas ela é força espiritual que nos ajuda a recomeçar. Na Eucaristia nós podemos tudo. E nunca nos esqueçamos, iluminados pela palavra e fortalecidos com o pão. Esta é a nossa fé. A palavra nos ilumina e o pão nos fortalece. Que sejamos como os discípulos de Emaús, que nós possamos até muitas vezes sair fugidos, mas voltemos como testemunhas de Jesus na nossa vida e convertidos os nossos corações. A Eucaristia não é apenas luz, mas é força que nos ajuda a recomeçar. A palavra ilumina e o pão fortalece. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.